presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou o segundo mandato com uma série de decretos que promovem mudanças drásticas em áreas como clima, saúde, imigração e governança. Entre os principais decretos assinados no primeiro dia do governo, o Trump oficializou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris mais uma vez. O país é o maior emissor de gases de efeito estufa no mundo e agora se junta ao Irã, a Líbia e ao Iêmen, que são os únicos países que estão fora desse acordo histórico, que tem como objetivo reduzir as emissões de gases que causam o efeito estufa e limitar o aquecimento global. Junto com o Acordo de Paris, o Trump também suspendeu uma série de medidas ambientais e prometeu reforçar o uso de combustíveis fósseis, refletindo o ceticismo que o Trump tem em relação ao aquecimento global, que ele já chegou a chamar de farsa. Ele veio esse ano com uma agenda forte para liberar a exploração de petróleo e gás dos Estados Unidos e livrar ali de regulamentações para maximizar a produção no país. Importante a gente lembrar que 2024 foi o ano mais quente da história, sendo o primeiro que ultrapassou o limite de 1,5 graus de aumento na temperatura média limite, que foi estabelecido justamente no Acordo de Paris. O país também deixou a Organização Mundial da Saúde. O Trump reclamou que a contribuição que os Estados Unidos pagam para a OMS é muito maior do que a taxa que os chineses pagam. O Trump alega que a OMS roubou os Estados Unidos e que isso não vai acontecer mais. Outro ponto em destaque desse primeiro dia de governo foi que, como prometido, o Trump também assinou o perdão de quase todos os réus da invasão que aconteceu no Capitólio, que é o Congresso americano, 4 anos atrás, quando ele perdeu a eleição para o Biden. São cerca de 1.500 invasores que ele chama de reféns. Nesse dia histórico, que foi classificado como um ataque à democracia, 5 pessoas morreram e 160 policiais foram feridos. O ataque foi estimulado pela recusa de Trump em reconhecer sua derrota, o que ameaçou a transferência pacífica do poder pela primeira vez nos Estados Unidos. Esse perdão de Trump está sendo visto, inclusive, como uma tentativa dele de reescrever a história. Nas pautas de imigração, Trump declarou emergência na fronteira com o México, que pode resultar no envio de tropas e na liberação de recursos para combater a imigração ilegal, e também assinou uma ordem para acabar com a cidadania automática de crianças nascidas no país, cujos pais estão em situação irregular. Importante dizer que essa medida pode enfrentar questionamentos na justiça, porque envolve um direito que está garantido na Constituição. As promessas ligadas à imigração no país eram uma das principais da campanha do Trump, e essas movimentações estão acontecendo bem rápido. Nessa segunda, enquanto ele fazia o juramento de posse, um aplicativo que foi criado pelo governo Biden para controlar a migração e ajudar nos agendamentos, nos pedidos de asilo legal no país, já tinha começado a parar de funcionar ali já nas primeiras horas. Hoje a gente viu imagens de vários imigrantes na fronteira do México chorando depois do bloqueio do aplicativo. Eles liberavam cerca de 1.400 vagas por dia em 7 postos da entrada da fronteira mexicana, mas agora até os agendamentos que já estavam programados também foram cancelados. O Trump também reverteu políticas de proteção a pessoas transgênero. E em uma de suas ordens, o governo passa agora a reconhecer apenas 2 sexos, o masculino e o feminino, o que deve impactar políticas públicas em áreas como educação, como saúde e também áreas dos direitos civis. Foram dezenas de decretos e também uma série de revogações que o Trump fez ontem, de decretos da época do Joe Biden. Ele também falou bastante com a imprensa, muitos destaques para a gente analisar, e foi pauta, é claro, também para os colunistas aqui do UOL. Jamil Chad destacou uma guerra cultural agressiva e informou que Trump assume criando ondas de choque, rupturas fora e dentro dos Estados Unidos, incluindo a própria Constituição. Vários dos decretos, segundo Jamil, vão na contramão, inclusive, dos direitos humanos. Já para Josias de Souza, o Trump voltou com o aval das urnas e está decidido a submeter os Estados Unidos, o mundo e até Marte às vontades imperiais dele. Umas coisas saem imediatamente do papel, como o perdão aos invasores do Capitólio, destaca o Josias, mas para ele outras providências é preciso ver ainda se vão para frente ou não. Josias também destaca que não se pode ignorar os sinais que vêm dos Estados Unidos, que pode acontecer aqui também, com o bolsonarismo voltando a carga para aprovar no Congresso Nacional a anistia. Já para o Sakamoto, ele diz que ficou explícito que é um governo de bilionários para bilionários e destacou que os locais privilegiados de Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, lá durante a cerimônia de posse, destacam isso. Para Sakamoto, são plataformas empoderadas pelo governo Trump
que podem garantir um instrumento de batalha e guerra ideológica dentro e fora dos Estados Unidos. Segundo Sakamoto, é triste quando a democracia é atingida mortalmente pela mão do voto e cai definhando sob aplausos. Nesse caso, vai definhar, segundo Sakamoto, sob uma chuva de lágrimas. Esses foram alguns destaques desse primeiro dia de governo de Donald Trump. Você encontra a cobertura completa lá em uol.com.br.